boa noite, parabéns pela vitória, né? Vitória grandiosa hoje do Gigante da Colina. Eu vou pedir para você pegar e fazer um panorama desse jogo em que o Vasco praticamente dominou o jogo do primeiro até o minuto, até o final. Queria que você fizesse isso também, falasse um pouco, claro, sobre alguns jogadores que estão começando a render mais na sua mão. O Ryan é um jogador, o Tietê é outro jogador, o Coutinho hoje foi sensacional na sua partida, jogou os 90 minutos, né? Queria que você fizesse esse levantamento. E também, não querendo ser provocativo, mas lá em São Januário, o presidente do Santos pegou e falou que era inadmissível perder para o Vasco em São Januário. E então, no final das contas, o Santos perdeu os 2 jogos, né? Isso daí, claro, não é para você responder, é mais um pouco mais de humildade no caso, quando se trata de um time tão gigante quanto o Vasco da Gama. Primeiramente, boa noite. Eu acho que o Vasco, como se disse, é um gigante, é o Gigante da Colina. Acho que é um dia... Hoje o time fez jus ao hino, sua imensa torcida é bem feliz. E o time, como o hino fala, cantar de coração, a gente jogou de coração. Então acho que foi uma vitória muito justa, muito merecida, não só pelo jogo. Acho que ela é merecida pelo trabalho que os jogadores estão desenvolvendo desde o dia que eu cheguei aqui. A gente podia ter ganho de 4, por exemplo, do Grêmio em casa. Se entra metade das bolas, a gente podia ter goleado o Grêmio. A gente podia ter ganho do Inter, a gente podia ter goleado, a gente podia ter ganho do Atlético Mineiro, a gente podia ter ganho do Mirassol, e às vezes a bola não entra. Mas é um time que consegue, nos momentos difíceis, que o resultado não vem, consegue chegar no outro dia e trabalhar muito e merecer uma vitória como a de hoje. Em relação ao que você falou dos jogadores que começam a performar comigo, eu não acho que eles começaram a performar comigo, acho que eles estão performando comigo desde quando eu cheguei, esses que vocês citaram. Tanto o Coutinho, como o Tietê, como o Ryan. Então não vai porque hoje foi 6-0 que iniciou o meu trabalho no Vasco e hoje começou a ficar bom. A gente tem que dissociar um pouco o resultado daquilo que é o trabalho. O trabalho ele tem sido muito bom. O Vasco produz. Se vocês forem curiosos e pesquisarem como que o Vasco está nas estatísticas daquilo que acontece no trabalho, chances criadas, de posse de bola, de número de finalizações, a gente está figurando sempre na parte de cima. Então o trabalho está sendo feito. Você fez tem uma outra pergunta que você fez, como é que era mesmo? A outra basicamente era mais um recado do torcedor vascaíno para o presidente do Santos que tirar como... Não vou falar assim do recado. Eu acho que o Vasco ele é um gigante e o Vasco ele vai ser forte sempre e precisa ser respeitado tanto em São Januário, como no Morumbi, como no Wembley. Onde o Vasco jogar, o Vasco faz jus ao nome de gigante, que ele é um dos gigantes que tem no futebol mundial. Aqui, Diniz, boa noite. Jonatas. Só um pouquinho. Uma outra coisa que você perguntou, você esqueceu da sua própria pergunta. Vocês perguntam muito, vocês esquecem. A primeira pergunta sua falou assim que o Vasco foi dominante. O Vasco não começou melhor que o Santos. Os 15 primeiros minutos, o Santos foi melhor que a gente. E o começo do segundo tempo, o Santos também foi melhor que a gente. O futebol tem essas coisas. A gente não pode achar que ganhou e fez a vitória grande, que está tudo certo e que antes, quando perdeu, estava tudo errado e empatou. A gente, quando começou o jogo, o Santos teve a bola na trave, que se entra, o jogo ficou 1-1, a torcida vem junto, a gente não sabe o que ia acontecer no jogo. A gente tem que, assim, avaliar. Por isso que eu peço sempre assim, que a gente vai junto avaliando o trabalho. O trabalho, com consistência, ele vai gerar resultados de maneira mais consistente. Diniz, boa noite. Jonatas, BTV Esportes, parabéns pela ampla vitória. Eu queria que você avaliasse hoje essa opção. Eu lembro que a gente conversava isso lá em Maceió, quando eu lhe perguntei sobre uma opção no time sem o Verratti. E hoje, depois de 16 jogos sob o seu comando, você teve essa oportunidade, uma partida sem o Verratti, é claro, repito, não dispensando a importância do macro que o Verratti tem para o Vasco, titular, capitão, mas hoje é a confirmação que você ganha mais uma opção, mais uma alternativa sem o Verratti, no 4-4-2 ou no 4-3-3, como você falou lá na Marcel? Eu sempre soube que a gente poderia jogar agora sem um atacante de referência, joguei em outras oportunidades dessa forma. Hoje eu poderia ter colocado o David como referência, a gente até treinou, ele substituiu o Veguete e não ficou bom no treino.
E no treino já ficou boa essa formação, com o David mais aberto, partindo da esquerda para flutuar no meio das linhas e ia ficar atacando espaço. E o Nuno e o Coutinho, os dois fazendo um papel semelhante de falso 9 e com muita liberdade para jogar. E acabou funcionando. O Santos tinha dificuldade de encontrar os encaixes de marcação, porque era muita gente flutuando no meio do campo. E a gente soube explorar tanto a superioridade numérica no meio, como as bolas de profundidade. O time jogou muito bem. Ele soube marcar bem, a gente marcou muito bem o Santos. A gente conseguiu marcar bem o Santos e o Neymar, porque o Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E ele faz muita diferença, principalmente nos jogos que são aqui no Morumbi ou na Vila Belmiro. Então a gente teve muito mérito nessa vitória, não só pelos gols que a gente fez, mas também por não ter sofrido o gol do Santos. Aqui, Diniz. Aqui do seu lado direito. Aqui. Bom. Boa noite. Parabéns pela vitória. Já o senhor do canal Colina em Foco. Queria que você falasse um pouco sobre o Coutinho. E até curioso, para mim a melhor partida dele no ano foi no Morumbi contra o São Paulo. E hoje ele consegue coroar com 2 gols. E muito, talvez assim, o que eu imagino e penso, o torcedor tem muito isso, quando o momento está ruim, se coloca muito na conta às vezes do Coutinho, que ele não entregou tanto quanto todo mundo espera. E o que você fala em relação a ele, até para o próprio torcedor? É esse Coutinho, todos os jogos, o que você faz para que ele consiga ter atuações como essa? Você já falou diversas vezes da importância dele, mas no aspecto tático, você acredita que esse falso 9 foi determinante para que ele tenha tido uma atuação tão boa? Qual a sua avaliação em relação a ele? Obrigado. Eu falei de falso 9, mas o Coutinho não mudou nada do que ele vinha jogando. Eu posso falar que estamos jogando os dois 10 ou 2 falso 9. E o Coutinho joga nessa posição e o Nuno jogou com o Coutinho, os dois jogaram na mesma posição, né? Flutuando e chegando no ataque. A importância do Coutinho para a gente, ela é muito decisiva, ela é muito positiva. Ele é um jogador que é o cara que todo mundo gosta de estar perto. Dos craques que eu trabalhei, provavelmente ele é um dos mais humildes, que é um cara que ele é comprometido com o trabalho, com as coisas táticas e com as coisas físicas. Vocês sabem que não é mistério para ninguém isso, que eu trabalho muito volume, muita intensidade. E o Coutinho hoje é um dos jogadores que mais trabalha no Vasco. Ele é um dos jogadores que tem mais volume de trabalho e mais intensidade nos treinamentos. E é um grande par meu nas questões táticas. É um cara que me ajuda muito, em tudo que você possa imaginar. Além disso, assim como o Neymar, para o futebol brasileiro é um presente ter 2 jogadores dessa qualidade jogando aqui. Talvez sejam os 2 maiores expoentes dessa geração 9-2 aí, que disputaram a Copa do Mundo, que ganharam a Champions League e fizeram tanto sucesso na Europa. Então tem uma importância, para o Vasco, o Coutinho tem uma importância muito grande, que excede o Vasco e tem muita importância para o futebol brasileiro. Eu acho que é sempre um presente para nós poder contar com um jogador desse brilho atuando aqui no Brasil. Diniz, boa noite. Eu estava ali perto do banco e eu fico reparando muito nas suas reações durante o jogo. Legal, né? As reações são boas. Muito boas. E do segundo gol ao quinto foram 10 minutos. E eu estava reparando até na sua reação de comemoração que você mantém uma expressão até mais séria, assim, o jogador vai te cumprimentar, você cumprimenta, todo mundo estava mais efusivo, né? Só que depois, quando já estava 6-0 e o Vasco chegou a sofrer um gol, que foi imediatamente anulado, eu vi que você pegou a garrafa e você tacou no chão com muita força. O que isso representa ali? Qual é a importância do Vasco não tomar gol num jogo como esse? Assim? Acho que a importância do Vasco gostar, ter paixão e prazer de não tomar gol, não só de fazer. Porque os adversários, rotineiramente, desde que eu estou aqui, têm feito muito pouco esforço para fazer gol na gente. Muito pouco esforço no sentido, tem uma chance e faz um gol. O jogo está 6-0, está totalmente dominado, já tomar um gol. E está errado, que o gol, ele deve estar impedido. Eu não sei se ele estava muito impedido, mas a gente tomou algumas bolas ali por dentro que a gente não pode tomar. Eu não sou um cara comprometido só com o resultado, já falei, eu acho que excede isso. Para mim não importa que está 6-0, eu acho que a gente tem que fazer com seriedade o máximo que a gente pode até terminar o jogo. Isso é respeito com o adversário e é respeito com o nosso trabalho. Só o resultado para mim não importa, nem o de derrota, nem o de empate, nem o de vitória. Eu acho que o futebol para mim é muito mais, é uma representação da minha vida.
A minha vida ela não se resume quando as coisas estão indo bem e está tudo bem, vamos. Não, a vida ela continua. Você tem para fazer o melhor que você pode sempre. Eu acho que isso é uma coisa que faz o Vasco hoje ter força, porque eu acho que isso, o time e a instituição como um todo, está começando a aprender. Que se a gente não fosse assim, no momento que o Vasco está vivendo, a gente não ia estar jogando o que está jogando, não ia celebrar uma vitória como essa. Essa vitória não aconteceu por conta de hoje. Ela aconteceu por conta do trabalho e dos momentos, quando todo mundo questiona, internamente não teve questionamento. Muito pelo contrário. O Vasco só melhora desde o dia que eu cheguei. A gente tem defeitos, não é que só melhora assim em linha reta. Oscila, mas sempre apontando para cima. Vem para baixo, vem para cima, vem para baixo, vem para cima. Hoje foi mais para cima que para baixo, mas teve erros. E a gente vai corrigi-los. A gente vai aprendendo a valorizar o trabalho, a capacidade de fazer as coisas, não só do resultado, que algumas ocasiões esse trabalho gera. Que às vezes você trabalha muito bem e o resultado não aparece. Em termos de trabalho, a gente podia estar muito mais bem colocado no brasileiro. Não estamos, mas assim, a gente só pode ter esperança e confiança por conta do trabalho que a gente está realizando. Diniz, tudo bem? Rodrigo Melhores, Rádio Bandeirantes de São Paulo. No apito final, o Neymar sai chorando, ele sai em lágrimas e você vai até ele, conversa com ele, troca uma palavra rápida. Eu queria te perguntar como é que foi essa conversa, o que você falou nesse momento, que também foi muito importante para o Santos, porque o Santos também culminou na demissão do Cléber Xavier. O Neymar, eu tenho uma relação que a gente conviveu poucos momentos presencialmente, quase todos na seleção, mas eu tenho um gostar muito verdadeiro em relação ao Neymar. Eu gosto dele, eu acho que ele é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, não só do futebol brasileiro. É um talento exuberante, às vezes eu falo que é uma aberração o tanto de talento que ele tem. E sempre achei que uma das minhas missões, quando eu estive na seleção, de ajudar o Neymar. A ele não só reconhecer o talento e, de alguma forma, dar estabilidade para que ele consiga assim colocar o talento dele sempre para fora. Eu tenho, de fato, um carinho bem genuíno por ele e vou torcer a vida inteira para que ele consiga estar bem não só no futebol, mas como na sua vida pessoal. Diniz, Rodolfo Henrique, Dimensão Esportiva, boa noite. Parabéns pela bela vitória. A gente sabe o seu estilo de jogo, que é sair tocando essa bola desde lá de trás. Queria perguntar para você, se o Coutinho voltando para receber essa bola ali do goleiro Léo Jardim, para poder ter a saída de bola com mais qualidade, foi um pedido seu, ou se o Coutinho teve essa liberdade durante a partida para poder voltar e conseguir sair jogando, armando a equipe desde lá de trás? E o momento que a torcida cantou seu nome ali, que você aplaudiu a torcida, agradecendo esse momento importante aí para vocês. Não, o Coutinho, se você, não sei se você está acompanhando o Vasco desde o início, ele sempre vai lá. Isso é uma orientação, isso é treinado, e ele gosta de ir lá. Às vezes a pessoa fala assim, por que ele vai lá? Aí tem gente que já me contrata e falou, por que o Camisa 10 vai lá? Mas o cara viu o Ganso ir, viu aqui o Luciano ir, e às vezes o cara te contrata e questiona por que vai lá. Ele vai para poder jogar bem como jogou hoje e gostar de participar. Ele é um dos caras que eu peguei, que tem essa genialidade, que mais gosta de participar de todas as fases do jogo. Então ele foi lá, ele não vai deixar de fazer gol porque ele vai lá, ao contrário. Ele vai aumentar a chance dele mesmo fazer gol, que foi o que aconteceu hoje e tem acontecido em outros jogos e tem acontecido nos treinamentos. Em relação à torcida gritar meu nome, para mim é um motivo de muita alegria, porque todo mundo sabe que eu tenho uma conexão com a torcida desde quando eu vim aqui em 2021. E um dos motivos de eu voltar para cá é o gosto que eu tenho de estar no Vasco e o carinho que eu tenho com essa torcida. Repetindo que essa torcida hoje ela está cantando muito feliz, como faz parte do hino. Sua imensa torcida é bem feliz. E a gente vai se esforçar ao máximo, acho que os jogadores têm que ter essa incumbência de fazer a torcida do Vasco feliz de novo. E é muito bom ver o torcedor vascaíno feliz, porque é uma massa muito grande e é uma torcida que faz muito bem para o futebol também. É uma torcida diferente. É uma torcida que apoia de maneira diferente, que se coloca de maneira diferente, que canta de maneira diferente, e no momento ruim e no momento bom. Então, quando eu tenho um momento como esse, que acho, muito provavelmente, é uma das maiores vitórias da história do Vasco, um placar desse aqui no Morumbi. Então, acho que hoje é um dia para o vascaíno celebrar, mas muito, o vascaíno que está tão machucado ao longo desses últimos anos.
Diniz, boa noite. Abidiel Marrich, da equipe Gol de Placa. Parabéns pela vitória. E eu gostaria de saber de você, como treinador, como que ficou o sentimento de ver um 6-0 em uma situação que coloca os seus jogadores em risco, porque uma equipe que está perdendo em casa, diante do seu torcedor, tomando um 6-0, poderiam partir para agressão e lesionar e você perder jogadores importantes para a temporada. As substituições foi por questão física ou por questão de segurança? Obrigado. Por questão de segurança não foi, porque a gente em nenhum momento menosprezou o Santos e ficou jogando para debochar, muito pelo contrário. A gente só fez o 6-0, ainda quase fez o 7º gol com o Puma, porque jogou para frente respeitando o Santos. A gente em nenhum momento fez graça e fez coisas diferentes que a gente estava fazendo desde o começo do jogo. A gente não passou a sair jogando, tocar a bola, depois estava 4-0. O time só manteve por respeito ao Santos, por respeito ao futebol, por respeito ao Vasco. A gente jogou da mesma forma. As substituições foram, a maioria delas, já tinha cartão, já pensando, e alguns também pensando já no jogo de quarta-feira. Diniz, boa noite. Pedro Augusto, da Rádio Dimensão Esportiva. Duas das vitórias mais expressivas do Vasco até agora no Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo e contra o Santos, foram feitas fora de casa. Normalmente a gente vê os times jogando fora de casa, eles tentam uma abordagem um pouco mais defensiva, tentar controlar um pouco mais o jogo ali, principalmente no início, desde os 15 minutos ali o Vasco começou a tomar conta do jogo. Como que você motiva os seus atletas para não perder esse ímpeto mais ofensivo que você tem como abordagem principal nas suas equipes, mesmo jogando fora de casa, onde normalmente as equipes tendem a recuar um pouco mais? Eu não acho que a gente tem que mudar o estilo de jogo. Acho que onde tem grama verde, tem bola, é o lugar para a gente praticar o nosso melhor jogo. Obviamente que o adversário que é acostumado a jogar no seu próprio campo, com a sua torcida, acaba naturalmente tendo mais energia, mas o que muda é isso. O jogo em si, para mim, não muda nada. Eu acho que a gente tem que procurar fazer o melhor que a gente pode, dentro das nossas características, dentro e fora de casa. E as duas partidas, coincidentemente, foram aqui no Morumbi, né? Que o campo é bom, que é uma coisa que ajuda muito o nosso time. O gramado quase sempre impecável. Aliás, o Maurinho aqui, que é o administrador, ele tem um zelo por esse campo e é um profissional da mais alta qualidade que o São Paulo tem no seu quadro há muitos anos. Um abração, um beijão para ele, que é um querido amigo. Boa noite, Fernando. Hoje a gente viu a sua equipe muito bem ofensivamente em várias fases do jogo, né? Não só foi muito bem em transição, marcou gol assim, foi bem em construção, marcou gol assim, jogada de terceiro homem funcionando muito bem. Começando de um lado, invertendo para o outro, principalmente da esquerda para a direita e atacando. Então, a leitura, eu acho que ofensiva da sua equipe foi muito boa. Isso é algo promissor para a sua equipe daqui para frente? É algo que você enxerga que a sua equipe agora está bem desenvolvida nessa questão e que você vai conseguir ter ainda mais resultados positivos? Eu não acho que é daqui para frente. Tudo isso que você viu, quem tem boa vontade e olhos para ver, viu nos outros jogos também. A gente não fez isso hoje. A gente tem feito em muitos jogos. Só que a gente, na maioria dos jogos, a gente não estava aproveitando as chances criadas e a gente acabava sofrendo empate, às vezes derrota para o placar mínimo. Mas a equipe tem jogado assim. Hoje, obviamente, que depois, principalmente do terceiro gol, o jogo ficou mais claro, os jogadores. O que muda um pouco nisso é que os jogadores acabam tendo uma dose maior de confiança e de prazer. Então, aí o jogo começa a fluir de uma maneira diferente. Mas essas questões que você pontuou da parte tática, elas estiveram presentes em praticamente todos os jogos desde que eu estou aqui. Boa noite, Diniz. Célio Filho. Há pouco você disse a respeito do ganho de confiança e de prazer dos jogadores quando um resultado como esse acontece. Próximo jogo contra o Juventude. O que muda na preparação do elenco, preparação do time para esse jogo e como controlar a mentalidade dos jogadores por conta desse prazer elevado pelo fato de ter goleado um time fora de casa hoje, sendo que vai ser outro jogo dificílimo em confronto direto na parte de baixo da tabela. Obrigado. Eu acho que a gente tem que saber absorver as coisas boas de um jogo como esse. A vitória é um remédio que traz coisas muito boas. É muito bom trabalhar com vitórias. Mas eu acredito que o time terá consciência plena que a gente está na parte de baixo da tabela, mas mesmo se não tivesse, de ter compromisso com o trabalho. A gente tem que ir lá e trabalhar muito para poder ter chance de vencer o Juventude lá. Se a gente for lá para Caxias e a gente não se dedicar ao máximo, a nossa chance tende a 0. Esse time é um time que só funciona trabalhando todo mundo junto e muito. Então é isso que eu espero que a gente faça na quarta-feira.
Obrigado, Diniz. Aos vascaínos, ó, vitória Vascão.